Quem tem que agradecer sou eu. Alá Akbar, queridos amigos. Essa saudação Bahá'í também é considerada a menor oração que nós temos dentro da fé Bahá'í. E Alá Akbar significa Deus é o mais glorioso. É uma tarefa um pouco difícil falar sobre Abdu'l-Bahá. Então, eu escolhi aqui as palavras do seu neto, Shoghi Effendi, guardião da fé, que falou da seguinte forma: Effendi, ele disse: na personalidade de Abdu'l-Bahá há muitas qualidades que nunca podem ser definidas. E em outra ocasião, fala, parece que novamente ficou ruim, né? Em outra ocasião, ele fala da vibrante personalidade de Abdu'l-Bahá, misteriosa em sua essência, sem par em sua posição e assombrosamente poderosa, tanto no encanto como na força de seu caráter. Então, já deu para a gente ver que realmente é bem difícil, né, da gente falar sobre Abdu'l-Bahá. Mas os babis é que chamavam ele de um mestre, e respeitosamente deram esse título de mestre para ele. E era considerado o mistério de Deus, e o seu pai o designou como centro do convênio. Mas ele, com a sua humildade, a gente sabe que os homens santos eles são muito humildes, então ele disse que ele preferia ser chamado de Abdu'l-Bahá, que significa servo de Deus. Então, durante a pandemia, nós verificamos, principalmente no meio de tanto sofrimento, de tanta dor, o problema da morte. E as pessoas ficaram muito interessadas em saber sobre a vida depois da morte. Então, acho que no mundo inteiro os Bahá'ís devem estar dando palestras sobre esse tema. Inclusive, tivemos sexta-feira passada, né, que o Irat também deu essa palestra, porque nós fomos, vamos dizer assim, tivemos esse privilégio de ter, por parte de Bahá'u'lláh e de Abdu'l-Bahá, muitas informações que outras pessoas não têm sobre a vida depois da morte. Então, eu vou ler aqui o que Abdu'l-Bahá diz sobre essa vida e a outra. Ele fala o seguinte: os profetas e mensageiros de Deus são enviados com o fim único de guiar a humanidade para o caminho reto da verdade. É o intuito fundamental de sua revelação educar todos os homens para que possam, na hora da morte, ascender ao trono do Altíssimo no grau máximo de pureza e santidade, e com desprendimento absoluto. Então, vamos guardar esse finzinho aqui que Abdu'l-Bahá falou, porque nós vamos, no decorrer aqui do estudo, a gente vai ver como é importante essa pureza e santidade e esse desprendimento absoluto que Abdu'l-Bahá fala que nós estamos aqui para aprender, desenvolver, porque da luz irradiada por tais almas que falecem, vão para um outro mundo e que desenvolveram essa santidade, pureza e desprendimento absoluto. Então, a luz
que eles derramam sobre esse mundo é que faz acontecerem os progressos e o adiantamento dos povos. Então, a gente vê realmente nas artes, na ciência, nos ofícios, um progresso e que a gente sabe que é inspirado lá de cima, dessas almas que se foram nesse grau que nós vimos há pouco. Então, se a gente começar a ver a pandemia, nós vamos ver que, em relação às artes, por exemplo, foi de uma criatividade que a gente nunca podia imaginar. Todo mundo tendo que ficar recluso nas suas casas, mesmo assim eles aproveitaram suas varandas, cantavam, tocavam músicas, dançavam, e tantas coisas foram surgindo, tanta criatividade em todos os níveis, todas as artes que a gente pode imaginar. Nós vimos isso porque queriam expressar realmente, e a arte é algo que vem também, né, como nós vimos agora, de inspiração do outro reino. Vimos também que houve uma aproximação das pessoas em relação a assuntos espirituais, à espiritualidade. Então, nós vamos ver aqui realmente o que Abdu'l-Bahá fala dessa espiritualidade que nós temos que desenvolver aqui. Vimos também que os povos, apesar da pandemia, eles ainda saem nas ruas em manifestações, clamando por justiça, por soluções, e aí nós estamos vendo realmente a velha ordem desmoronando e o processo de destruição e de construção, de crise e vitória. E notamos que o povo está faminto por uma nova ordem mundial. Então, a nossa responsabilidade é grande, porque nós conhecemos essa nova ordem mundial e a gente precisa levar para as pessoas. Então, um grande instrumento que Abdu'l-Bahá falou que era para o progresso dessa ordem, esse grande instrumento é a consulta. Mas essa consulta, Abdu'l-Bahá falou que precisa de certos requisitos. Esses requisitos a gente usa não apenas nas reuniões administrativas, mas também festas de 19 dias, a gente pode usar em todo tipo de consulta, familiar, no trabalho, né? Então, a gente vê que esses requisitos é o que realmente está faltando, por exemplo, nos congressos do mundo, que a gente vê que o pessoal muitas vezes não se entende, começam a brigar uns com os outros, às vezes não chegam a lugar nenhum, porque faltam esses requisitos aqui que Abdu'l-Bahá ele disse que precisa. Ele falou que precisa ter pureza de motivo, espírito radiante, desprendimento de tudo menos de Deus, atração às suas fragrâncias divinas, humildade e submissão entre seus bem-amados, paciência e resignação em dificuldades. E, claro, logicamente, serviço a seu excelso limiar. Então, diz que, se pela graça de Deus forem auxiliados a adquirir estes atributos, então, ser-lhes-á concedida vitória, que vai ser proveniente do reino invisível. Então, é para a gente ver como que esse mundo aqui e o outro mundo invisível, que é além dessa vida, como que está interligado. Então, está interligado em muitas e muitas coisas, mas nós temos que estar nessas condições que nós vimos aqui agora, principalmente diante dessa ferramenta tão poderosa que é a consulta, porque da consulta é que vem a luz para as nossas decisões e como melhor fazer as coisas. Mas vem com a ajuda deles lá de cima, do reino do invisível. Então, Abdu'l-Bahá fala que temos que desenvolver
e melhorar cada vez mais 5 virtudes. E que em cima dessas 5 virtudes, as outras vão ser edificadas. Nós vemos já desde o curso Ruhi que nós estudamos que a básica, né, a veracidade é uma delas, a sinceridade é outra, a paciência, o amor, o conhecimento, deu 5? Sim, né? Veracidade, sinceridade, amor, paciência e conhecimento. Então, nós temos conhecimento, nós conhecemos a fé Bahá'í, nós estamos com os cursos Ruhis que a gente faz, nós estamos com as palestras, temos ao nosso dispor livros e várias formas da gente adquirir esse conhecimento. Então, nós temos que passar para os outros também. Isso para o desenvolvimento geral das próprias pessoas, de seus familiares, do mundo, para não termos tanto sofrimento como nós estamos tendo. Então, eu vou falar agora uma história de Abdu'l-Bahá para a gente ver o que a ignorância pode causar. É uma história que fala do amor de Abdu'l-Bahá, dessa grandeza, desse poder dele, né? E ele pede para nós, Bahá'ís, desenvolvermos a percepção. Então, a gente tem que se esforçar para desenvolver a percepção. Então, essa história é de um homem que Abdu'l-Bahá estava ajudando muito. Só que esse homem era inimigo de Abdu'l-Bahá. Então, Abdu'l-Bahá conversando com uma outra pessoa, um amigo dele, esse amigo disse, puxa, Abdu'l-Bahá, mas o senhor está ajudando uma pessoa que atentou contra a sua vida. É um inimigo seu. Aí Abdu'l-Bahá disse, sim, eu o conheço muito bem, mas ele é sincero. Então, Abdu'l-Bahá amava a sinceridade, ama a sinceridade. Então, pede para a gente desenvolver a sinceridade. Então, Abdu'l-Bahá disse, mas ele é sincero, mesmo sendo um inimigo. Sua oposição é por ignorância. Sua oposição é por ignorância. Depois de um tempo, ele se dará conta e se arrependerá. Então, a gente vê aí que, mesmo sendo inimigo, Abdu'l-Bahá seguiu ajudando e sabia que era por ignorância e disse que depois de um tempo ele iria se dar conta. Ia ficar arrependido. Depois, uma outra historinha também é que Abdu'l-Bahá estava em Haifa e recebeu uma visita. Então, falou para essa pessoa, você vem a Haifa, onde a atmosfera é pura. Aqui não há senão amor e pureza. Deus me criou para o amor a todos os filhos, sem exceção, mesmo aos meus inimigos. Então, esse era o poder de Abdu'l-Bahá, de amar inclusive os seus inimigos. Ainda sobre o amor, Abdu'l-Bahá diz, vou falar bem pouquinho do que ele diz, porque existe muitas coisas sobre o amor que Abdu'l-Bahá diz. Mas ele diz que é a lei fundamental que une as almas aqui, nesse plano, e que também no outro plano, ele também é a lei fundamental, só que vai ser muito mais profundo e muito mais forte. E a gente, lembrando um pouco do que Abdu'l-Bahá fala, é que é o amor que move as esferas e foi por causa do amor que Deus criou a humanidade. Então, é uma energia, uma força
poderosa que sem ela nós não estaríamos nem aqui. E quanto ao desprendimento absoluto, desprendimento tem muitas coisas. A gente pode se desprender de coisas materiais, mas também de várias outras coisas, né? Sentimentos, e uma coisa que o pessoal tem comentado mais é sobre o ego. Porque Abdu'l-Bahá fala que o nosso maior inimigo é o ego. Então, esse inimigo, o ego, não é só inimigo da gente, ele pode se transformar em inimigo dos outros também, tanto dentro da família, no ambiente de trabalho, no país, né, inclusive entre nações, por causa de ego, pode haver desunião e pode atrapalhar o progresso, né, e o amor que dá realmente resultado para o desenvolvimento de tudo. Então, durante a pandemia, nós ouvimos muito sobre certas virtudes, como empatia, resiliência, paciência, que quem sofre aqui com paciência tem uma recompensa especial no outro mundo, de tão importante que é essa virtude da paciência. Imagina as pessoas terem que controlar sua impulsividade e também tantas coisas, né, que realmente a paciência às vezes exige. E outra coisa que também o pessoal fala muito é que não deve haver competição, e sim cooperação, colaboração. É claro que não estou falando de competição de esporte, nós estamos falando aqui outros tipos de competição que existe entre empresas, competição às vezes até entre as nações, competição de várias formas, né, que o ser humano pode manifestar. E dentro da fé Bahá'í nós somos orientados a colaborar e não ter esse tipo de competição. Bom, então, em 2002, eu tive que participar de uma conferência internacional de juventude por conta dos meus filhos, né? Não era porque eu era jovem que fui, não, em 2002, mas meus filhos foram e me carregaram. Então, tinha um conselheiro americano. Esse conselheiro americano, ele deu uma palestra para esses jovens e falou o seguinte, ele disse, vocês vão ter que se preparar, porque vai chegar daqui mais alguns anos situações muito difíceis para vocês. As pessoas vão estar perdidas, desorientadas, enlouquecidas, vai haver muitos problemas climáticos, vai haver muitas dificuldades. E vocês vão precisar estar preparados para ajudar, para orientar. E depois eu lembrei, quando eu vi um pronunciamento do nosso ministro da Saúde aqui no Brasil, né? E ele disse que a preocupação do governo não era só com a pandemia e com as suas consequências, e sim com os problemas. A Cris, que é psicóloga que está aí, pode até dizer o crescente número de pessoas perturbadas, pessoas que estão ficando desequilibradas, pessoas que estão com vários tipos de síndromes, né, de saúde. E o ministro disse que, além de ter que enfrentar isso, ainda tem um grande número crescente de suicídios entre adultos e crianças. Então, quando a gente vê que o mundo está enfermo de todos os lados, a gente precisa realmente ver essa responsabilidade que nós temos, e aí eu lembrei dessa palestra desse conselheiro
para os jovens, né? Que hoje em dia eles estão enfrentando realmente todas essas coisas. Abdu'l-Bahá, ele diz que esse reino aqui não é o verdadeiro reino. Ele diz que o verdadeiro reino é o outro reino, é a vida depois da morte. Então, perguntaram para ele, Abdu'l-Bahá, como é que a gente deve encarar a morte? E Abdu'l-Bahá disse, temos que encarar a morte com esperança e com expectativas. Carta que uma esposa que perdeu o marido escreveu para Abdu'l-Bahá e Abdu'l-Bahá respondeu para ela sobre esse mundo aqui, o que é que significa. É curtinha, posso ler? Sim, sim. Tá. Então, fala o seguinte, ó tu que buscas o reino, tua carta foi recebida. Escreveste a respeito da severa calamidade que te sobreveio, a morte de teu respeitável marido. Esse homem honrado esteve tão sujeito à estafa e à tensão deste mundo que seu maior desejo era ser libertado dele. Assim, esta morada mortal, um celeiro de aflições e sofrimentos, é a ignorância que faz o homem prender-se a ela, pois nenhuma alma neste mundo pode assegurar-se de qualquer conforto, desde o monarca até o mais humilde cidadão. Se alguma vez esta vida oferece uma taça doce, centenas de outras amargas lhe seguirão. Tal é a condição deste mundo. O homem sábio, portanto, não se prende a esta vida mortal, nem confia nela. Em alguns momentos, ele até anseia ardentemente pela morte, para assim ser libertado dessas tristezas e aflições. Por isso ocorre que algumas pessoas, sob pressão e angústia extremas, cometem suicídio. Quanto ao teu esposo, fica serena. Ele será imergido no oceano da absolvição e do perdão, e será alvo de generosidade e favor. Obrigada, queridos amigos. Lindo. Nós que agradecemos, querida. Muito obrigada. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Ainda temos mais alguns minutinhos. Eu acho ótimo nós encontros e querida Yasmin, estamos tão ligados com os pais e nunca esquecemos fazer orações para eles diariamente. Oh, muito obrigada, Jackson. Obrigada. Foi o pai da Yasmin que recebemos em Recife. Foi tanto amigo na comunidade em Recife em 1966. Que família maravilhosa. Imagina vocês que é uma família maravilhosa, viu? Realmente vocês são muito especiais, como verdadeiros irmãos aqui do coração, porque é por muitos e muitos anos que nós conhecemos vocês. Jackson não tinham filhos nenhum ainda. Aí depois eles mudaram de Recife, foram para a África, Porto Alegre. Aí, no fim, quando a gente soube que eles estavam aqui em Brasília, meu Deus, foi uma alegria imensa. E eu lembro que o meu falecido marido trabalhou muito junto com eles,
para termos essa Escola das Nações. Isso foi muito gratificante, muito bom mesmo trabalhar com vocês. Feridun. Irmão, Puran, Benedito, Yasmin. Que família nós temos. Eu fico com vergonha de você ficar falando essas coisas. Obrigada. Essa grande família é muito lindo, isso tudo, né? Isso aí. Você sabe, mais uma coisa que eu posso dizer que os membros da fé é mais perto de mim do que minha família onde nasci. Nenhum virou Bahá'í na nossa família. Então, que coisa, estou mais perto de vocês. E ainda tenho correspondência, tenho um contato com o amigo Robert Mazabuco, na África do Sul, e sempre nós trocamos. Irmão, e vocês? É ótimo. Que família? Muito bom, Jack. Obrigada, Samir. Nossa, maravilhoso. Aprendi tanta coisa hoje com você. Ai, Gratidão. Gratidão. Eu é que aprendo com vocês. Obrigada a vocês. Todos aprendemos uns com os outros. Isso. Nós estamos no estado de aprendizagem, todos nós aqui. Eterno. Tem que ensinar para os outros. É isso. Uma gratidão imensa ter todos vocês aqui. Gratidão, muito